Boa noite. Silêncio. Boa noite. Pronto, pessoal. Hoje o nosso tema é ascensão espiritual. Quando eu olho para essa assertiva, você vai falar de ascensão espiritual, vamos falar que o espírito ascende, né? Se nós formos olhar bem, o espírito não adoece. O espírito, ele é criado por Deus simples e ignorante, mas não adoecido. Porque nós vamos olhar o corpo físico e dizer que o corpo físico reflete o espírito. Na realidade, reflete o perispírito, que na realidade é uma expressão do espírito. Quando assim olhamos, então, ao vermos algo patológico, algo como doença, nós vamos imaginar que isso é o espírito. Não. O espírito não adoece. O espírito é fagulha divina. A questão é que o espírito é criado simples e ignorante. Por ser criado simples e ignorante, é justamente a caminhada a cada ciclo de existência que vai fazendo com que ele vá saindo desta ignorância e o entendimento de ascensão seja como a cada passo dado na jornada reencarnatória, na jornada evolutiva, ele vai se apropriando daquilo que ele já é. Ao falar de ascensão espiritual, não vamos estar falando de um reencontro, uma reconexão com o sagrado. Não. Sagrado e humano nunca se desconectaram. Somos filhos de Deus, somos fagulha divina. Se assim o somos, não há o que reconectar. Então, quando eu trago esses elementos, é porque é importante que nós venhamos a valorizar esta vida aqui e agora como elemento primordial dessa dita ascensão espiritual. Isso é de importância porque nós caminhamos pelos passos da história e vamos olhar que quem abraça esse elan do espiritual é o elemento religioso. E esse elemento religioso tende a colocar a vida no corpo físico, a vida física, como algo em demérito. A ponto de há algumas décadas e séculos atrás, a ideia era de que a vida real era apenas a vida espiritual e entendendo-se vida espiritual pelaquela vida que se constituía após a morte do corpo físico. E em cima disso, nós fomos educados a terceirizar a outros aspectos que só nos dizem respeito. Então, fomos criados dentro desta condição, fomentando-se a ideia de uma desconexão com Deus que nós precisamos refazer. Imagina só, se o Pai me criou como sou, que me percebo e me expresso como estou, o que tenho eu de culpa pelo que sou e como estou? Se foi a ignorância a minha base de criação, então vamos olhar a nós como nós olhamos aos nossos filhos. Dá para você olhar o seu filho, castigá-lo por algo que ele fez, justamente por ignorância.
Mas eu já disse, eu já expliquei, uma coisa simples, médico pneumologista, sabe, estudou, compreende e continua fumando. Continua fumando, se destruindo. Para dizer que a informação pura e seca, ela tem pouca penetrabilidade. Por isso que Jesus, quando veio, não deixou nenhum livro escrito. Ele viveu, ele serviu enquanto exemplo, porque o que transforma o outro é a relação de empatia, na qual eu me vejo no outro e o outro também se vê em mim. É essa relação que é uma relação de transformação, que faz o indivíduo entrar em contato com aspectos que lhe são inerentes a nós enquanto humanidade. Por isso que vamos dizer que não adianta fazer um discurso para os filhos, é preciso ensiná-los pelo exemplo. Mas essa construção feita com base numa visão do espiritual, trazida pelo elemento religioso, ela é literalmente distorcida. Ela distorce porque ela cria um espiritual onde tem um inferno e um céu. Isso nos seus primórdios de elaboração. E ainda cria um gestor desse espiritual que ele simplesmente ele é cristalizado. Ou seja, errou, danou-se. Fez certo, uma maravilha. E em cima desse patamar que são tomadas as atitudes de castigo ou de glória. Ou seja, vamos olhar que esses elementos não são coerentes. Para buscar entender que ascensão espiritual é essa que nós estamos aqui colocando. Há um tempo, ou seja, a criatura morria, e aí, se ela era padre, virava anjo. E quem não era padre? Anjo só era para eles. Mas eu vou colocar dentro de uma outra linguagem. A criatura morreu. Se ele fez, se o que ele fez foi visto por muitos como algo de glorioso, de humilde, de caridoso, ele é colocado no pedestal. E os demais? Não. Esses elementos nos levam, por vezes, a uma distorção do que seria essa ascensão espiritual. E aí vamos notar que ainda dentro desse mesmo movimento, para deter em suas mãos o contexto financeiro, foi também implantada a ideia que entre nós e Deus, primeiro, há um espaço, que houve um desligamento em uma hipotética queda do paraíso, e que tem uma criatura, que ele é o signatário de Deus, para fazer o contato entre nós e ele. Um humano tal qual como nós, apenas que ficou alguns anos em isolamento em algum lugar, estudando alguma coisa, e a partir daí vira esse elemento sagrado, divino. E nós precisamos, mas Fernando, você está falando de algo do século passado, de uma outra, de uma outra agregação religiosa? Não, não. O que eu estou falando de lá é porque, se nós nos lembrarmos, dentro daquilo que, enquanto espíritas, acreditamos, que somos seres que, criados simples e ignorantes, vão reencarnando, 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 desencarna e retorna. E aí vai se aperfeiçoando, que o aperfeiçoando é despertando. Vamos perceber que o que eu estou falando hoje ainda está incrustado em cada um de nós, em virtude do que vivenciamos em vidas anteriores. E o convite agora é nós olharmos para o quanto isso está enraizado em nós, porque senão estaremos fazendo a mesma coisa. Não estamos falando de céu e inferno, mas estamos falando do umbral e das cidades celestiais, das colônias celestiais, que é em sinonímia
a mesma coisa. Nós vamos estar falando da santificação de alguém, como nós temos o hábito de querer santificar Chico, Joana, Bezerra, Meimei e vários outros por aí. Vários. Aonde o princípio da doutrina espírita não é um princípio iconoplasta, de criar ícones para serem venerados. Não. O princípio da doutrina espírita é iconoclasta. Mostrar que você é o gestor, o artífice da sua vida. Porque dentro da construção que eu estava relembrando, colocam alguém como esse gestor da sua vida. Então, o que é que nós fazemos? A partir daí, somos anjos caídos, ou o contrário, seres caídos e que vivemos eternamente esmolando uma salvação. Que alguém, porque se engraçou com você, vai lhe dar e não vai dar outro. Porque alguém, na hora que viu você dando uma sopa, viu você dando pão, viu você acolhendo uma criança, vai lhe dar. E ao outro que ele não viu, não vai dar. Ficamos esperando esse Salvador. E veja o quanto isso, essa distorção é real, que nós fazemos disso elemento para gerir a nossa vida. Veja as nossas agremiações. Grêmio estudantil, tem um presidente do Grêmio. Você sai da escola, você vai para sindicatos, tem um presidente. Você vai para o país, tem um presidente. E nós continuamos na fantasia que é este ser que está acima na descrição organizacional que vai ser o transformador de tudo. Mera ignorância. Se há um espírito que nós devemos reverência de fato, é aquele que caminhou conosco há mais de 2000 anos e hoje continua, não tendo escrito sequer uma palavra, tendo o seu legado se expandindo cada vez por todo o nosso planeta Terra. Ele que é esse espírito de maior galardão que nós no Ocidente identificamos. Esse espírito caminhou com 12 criaturas. E não foi 1 ou 2 dias. 12 criaturas. Na hora que ele estava no aperto, o que foi que os 12 fizeram? Foram embora. Foram embora. Mas nós continuamos ainda com essa consciência ainda da ignorância infantil de achar que um vai fazer tudo isso. O que é que o nosso amigo e mestre Jesus deixa claro? É que você tem que construir a sua jornada, não é mágico. Então, a partir daí, não tem nenhuma criatura que vamos colocar dentro de um ponto de importância numa estrutura organizacional e ser ela o transformador de tudo. E aí vamos lembrar de que estamos tendo agora, vamos ter aí a nossa eleição. E a minha abordagem não é quem você vai colocar, é qual é o seu papel frente a esse momento que as pessoas vivem como se fosse apenas um momento. Risca alguma coisa na cédula, quando era de papel, hoje digita um número e acabou. Esquece. Pergunta, quem foi que você votou na eleição anterior? Não sei. Vai votar em quem? Em fulano para não perder meu voto. Ou seja, nós ainda estamos nos comportando como ainda indivíduos sem identidade. A identidade que vai ser transcrita quando nós vamos falar que somos espíritos imortais em uma individualidade que continua mesmo após a morte do corpo físico. Sou eu. É assumir essa individualidade que vai nos colocando nos patamares dessa aquisição de ascensão espiritual. Mas nós continuamos ainda da mesma forma, esperando um Salvador. Por que esperando? Porque nós não acompanhamos aquilo que as pessoas que nós elegemos estão fazendo.
Nós não acompanhamos. Se alguém está jogando pedra, todo mundo joga, ou diz que não pode jogar, não acompanhamos. Ficamos esperando da mesma forma, vou mudar um ponto e tudo dali para baixo se transforma? Não, a máquina toda já está com todos os seus miasmas. Como transformá-las? Como transformá-la? Só a partir de nós. Que o Espiritismo vai trazer justamente a ideia que essa ascensão é exterminar essa ideia de salvação. Não há salvação. Cada um de nós somos herdeiros apenas de nós mesmos. Não somos herdeiros de nossos pais e de nossas mães, nas múltiplas encarnações que nós tivemos. Não, somos herdeiros de nós mesmos. Aí você vai pegar a criatura que reencarna, que o processo de reencarne foi com uma companhia gemelar, idêntica geneticamente, um tem um comportamento, o outro tem outro completamente diferente. Alcança a adolescência e aí assume plenamente a sua encarnação. Por quê? Porque esse indivíduo que está convivendo conosco não é uma tábula rasa sobre o qual foram sendo colocadas, certo? Ensinamentos, e esta criatura absorve e passa a assumir como seu. Não. Não. Ele traz toda uma bagagem. Ali é um espírito. O que advém de você é o corpo físico que ele está utilizando, que resulta da conjunção de óvulo e espermatozoide, formando a célula ovo, que aí se multiplica até a construção do corpo. Esse sim. Mas aquele espírito, não. Aquele espírito, não. E quando tomamos consciência disso, porque ao falar dessa individualidade, ela só é verdadeira se eu enxergo em mim, e se eu enxergo em mim e somos espíritos, ela está presente no outro. Então eu respeito aquele outro como espírito também. E dentro desse contexto de podermos perceber esses elementos, vamos destituir essa imagem do Salvador. Então a pergunta é, como é que eu estou me comportando na minha vida? O que é que eu posso fazer na minha vida a partir de mim? E aí nós podemos começar a tomar um outro direcionamento, uma outra forma de lidar com o nosso viver. Despertando para isso, porque o Espiritismo vai dizer, somos espíritos imortais. Mantemos a individualidade após a morte, ou seja, continua, é aquele mesmo ser. É possível nos comunicarmos uns com os outros, encarnados e desencarnados. Mais que nos comunicarmos, nós interferimos uns com os outros naquilo que chamamos de trajetória de vida. Interage encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado e encarnado com desencarnado. Nós interagimos uns com os outros, estando então às expensas de ser influenciado e às expensas de também influenciar o outro. Sempre esse vai ser o resultado. Então vamos perceber ainda que reencarnamos. Sim, veja como já traz o seu legado de outras vidas. Outras experiências já demonstram isso, como cicatrizes de nascença, relacionada com memórias da forma como o indivíduo desencarnou na outra vida e vem nessa vida com aquelas cicatrizes. Memórias de vidas passadas. Crianças que em tenra idade lembram-se de quem foi, da casa, de com quem conviveu, e que tiveram um reencarne quase que instantâneo, ou com pouco tempo, poucos anos, a ponto dela lembrar quem ela foi, retornar àquele lugar, identificar a casa, as pessoas, os pertences. Se nós começamos então a buscar nos assenhorar de tudo isso, para entender então que podemos, é interessante, é importante, termos alguns elementos que nos impulsionem, que é o elemento de admiração pelo outro, que é aquilo que quando entre um casal acaba, a relação acaba. Quando perde-se a admiração, vai o resto junto.
perde-se o respeito, perde-se a cumplicidade, e a relação foi. Então, a ideia é que nós possamos nos assenhorar de quem somos, não ficar esperando nenhum salvador. E aí, vamos, para nos assenhorar de quem somos, primeiro buscar perceber, dá uma apagadinha aqui, certo? Que ascensão espiritual é essa? Quando eu falo de quem somos, e eu estou falando que quem somos mantém a sua individualidade, aí no transcorrer de múltiplas encarnações, então eu estou falando do espírito. Que então essa ascensão espiritual seria essa luz da tomada de consciência sobre si mesmo. E a partir daí, podendo fazer as transformações necessárias em nossas vidas. Nós conseguimos ainda nos identificar enquanto corpo físico. Olha ali para o espelho, pega no braço, mas para não ficar essa imagem aí tão assim, vamos botar uma imagem um pouquinho mais arrumada. Mas vamos perceber que, na realidade, esse, que é o corpo físico, ele não existe por si só. Você, espírito, está dando vida a este corpo. E vamos entender que essa essência que és tu não pode ser percebida sem haver um elemento intermediário, que é o que nós vamos chamar de perispírito. O invólucro, certo? No qual o espírito se coloca, que vai se tornando cada vez mais sutil, de acordo com o seu nível de evolução espiritual. Quanto mais evoluído, mais sutil, e segundo o livro dos espíritos, nos pícaros aí da evolução, tão sutil que é quase como se não existisse. Mas é nesse formato que nós vamos nos identificar, então. Só que precisamos lembrar que nós, enquanto espíritos, já tivemos alguns corpos, tanto de homens como de mulheres. Já estivemos em estado de criança e senil. Por quê? São fases. Numa vida, são fases. Entre vidas, são personagens que nós vivemos. Então, a ideia é começar a nos olhar como verdadeiramente somos. Não nos vermos como um corpo, mas sim perceber que esse corpo, ele ganha vida pela presença do Espírito que somos nós e a ele estamos conectados. E a partir daí assumir uma outra coisa que é muito importante, quando estamos dentro de uma plateia espírita, é que, por vezes, entendendo que há corpo físico, perispírito e espírito. O espírito é o senhor da vida, porque é ele que apreende, ele que experiencia. O corpo físico é um instrumento, o perispírito um revestimento. Vamos entender então que se o corpo físico não atua sozinho, tudo que é ação através do corpo físico tem algo que ordena isso anteriormente. E aí, quando nós vamos falar de influência espiritual, nós não ficarmos achando que um outro espírito simplesmente incorpora na gente e faz o que bem quer e entende. Porque esse é o contexto. Quando vamos falar de interação, vamos dizer que foi o outro. Ou seja, você foi induzido a roubar algo. Na festa, apanhar o arranjo da festa, que era para deixar, e levar embaixo do braço. Ah, eu não levei não, foi porque fulano levou, eu vi fulano levar, eu levei também. A culpa não foi minha, foi dela. Ah, o resto da garrafa de uísque que botou embaixo do braço também. Não foi eu, foi fulano levou, eu levei também. Não, porque não é assim. Exatamente, o espírito que é você, só vai alcançar como ação o corpo físico, perpassando por você. Então, você é um filtro que diz sim ou que diz não. O que é educação mediúnica é aprender, saindo da ignorância e entendendo que você não está à mercê de qualquer espírito. Então, por isso, começa se jogando no chão e, ao final, está sentadinho na mesa, dando a comunicação de um espírito completamente deformado, mas sentado, falando ali, passando a mensagem, descrevendo do que precisa. O que é isso? Educação mediúnica.
que é o quê? Aprender a lidar com essa influência, porque nenhum espírito tem poder pleno sobre você. Ah, mas às vezes eu esqueço. Quem esquece? Esquece quem está me falando naquela hora, o personagem. Porque o espírito que é você, que já perpassou a vida em vários corpos, esse não esquece. É essa estrutura que permite. Então, é a ideia de nós podermos perceber que é preciso que em algumas situações que nós dizemos que somos influenciados pelo outro, nós passemos a assumir a responsabilidade. Eu permiti. Eu deixei. Algo em mim, constituindo o meu inconsciente, permitiu isso sem eu perceber. Então, tomar consciência de si mesmo é perceber que é você, espírito imortal. É você que faz todo esse processo. E aí, então, nós podemos olhar de uma maneira diferenciada, onde essa ascensão espiritual não é um voo. Não é eu saindo daqui para um outro lugar. É porque não existe nenhum outro lugar sagrado. O sagrado está em você. Não existe Santiago de Compostela, não existe Fátima, não existe um campus espiritual iluminado em Brasília. Em canto nenhum, o espiritual está em você. O sagrado está em você. Então, essa consciência, ela nos convida a sair desse olhar, que estando como estamos, nessa situação de ignorância, que eu coloquei literalmente um moribundo na cama, começamos a falar de nosso espírito. Eu vi, estava no alto, meu espírito, me vendo, ali, naquilo. Não. Ascensão espiritual, tomada de consciência de si mesmo, é você perceber que a realidade não é essa. Mas, na verdade, é você, espírito imortal, estando frente a frente com essa jornada reencarnatória que você está vivendo agora. Com a experiência que está se passando no seu corpo físico, que você vai devolver à Terra e vai seguir. E quando você vai seguir, não existe uma ascensão espiritual que seja a saída do corpo, não. Porque a vida que você vive aqui é espiritual. Porque é você, espírito, que vive aqui. O grau de consciência que você tem quanto à responsabilidade para consigo está demonstrado na forma como você cuida deste corpo físico, que é ferramenta sua de expressão aqui e agora, nessa dimensão. Então, é preciso que possamos olhar e dar valor a essa experiência, porque é essa experiência que traduz como você está. É olhando para essa experiência que você se identifica. E olhar para essa experiência é ver como você se situa nas relações interpessoais aqui presentes. Ou seja, que habilidades você já integrou nessa sua experiência reencarnatória de liderar, de arquitetar, estruturar. Que habilidades você foi integrando? De criatividade, de construção artística. O que você foi integrando? Porque é justamente isso que nós vamos encontrar, porque simplesmente, quando a criatura morre, não há nenhuma ascensão. A vida que cada um de nós vivemos está aqui, no nosso psiquismo. Por isso que não adianta você olhar para a anorética, que está parecendo um esqueleto, e dizer a ela que ela está esquelética, porque ela só se vê gorda. Nós pais, não adianta olhar para o filho ou a filha e dizer, não vai dar certo, ele é isso, ela é aquilo. Naquela paixão em que está, ela só enxerga o que está nos olhos dela. E você, na sua paixão, da sua pequenez, só enxerga o que está nos seus olhos. Porque às vezes o contrário, o pequeno é você. Não querendo dar a ela o direito de viver aquilo que é direito dela enquanto ser individual. E é essa necessidade que vai mostrar qual é a nossa realidade espiritual. Porque desencarnou, vai encontrar o que do lado de lá?
o mesmo que você tem aqui. Por isso que não adianta se suicidar. Não adianta. O suicídio não resolve nada. Você vai fazer o que apenas? Acordar do outro lado, com tudo que você já tinha aqui, e ainda seu próprio auto-julgamento sobre tudo aquilo que se passou. E ainda as sequelas perispirituais dos seus atos. Se lembra que eu falei nessa tomada de consciência de que é um espírito imortal, e eu falei sobre marcas de nascença, que foi como o indivíduo morreu, e aí houve uma lesão, que ele reencarna com uma imagem tipo aquela no seu corpo físico? Então, toma soda cáustica. Termina reencarnando o quê? Com atresia de esôfago. Dá um tiro no peito, volta com malformação cardíaca. Não estou dizendo que toda malformação cardíaca é isso. Estou descrevendo que, quando o indivíduo lesa a si mesmo, ainda no momento em que ele está com seu potencial de energia vital, que era para a construção da experiência dessa vida enquanto encarnado, isso deixa lesões, que vão estar presentes na vida subsequente. E se lembra que eu disse que corpo é ferramenta, e perispírito é esse elemento de expressão que vai se quintessenciando cada vez que o espírito evolui? Ele lacera e vai ser assim que ele vai se ver. Atendemos na mediúnica aquele que se jogou nos trilhos do trem, e ele aparece na mediúnica querendo catar a mão, o pé, que está ali jogado. É a realidade vivida nesse momento de grande impacto que ele guarda no seu psiquismo. E fica tentando colar de volta ali o que não consegue. É a lesão perispiritual que ali se apresentou. Então, não adianta. Só adianta o quê? Seja útil para alguém. Minha vida não peça para nada, não peça para você não? Tem gente precisando aí de alguém para ler, de alguém para cuidar. Vá ser útil para alguém. E aí nós vamos começar a perceber, então, que essa ascensão se dá pela vida que nós construímos. E aí, a proposta que eu trago é que nós possamos olhar para essa ascensão e não ficar mais imaginando que é colocar velas em altares, dar sopa, dar casaco, cuidar do velhinho. Continue fazendo tudo isso, porque a nossa sociedade precisa. Temos muitos esfoimados na rua. Temos muitos idosos precisando de auxílio. Crianças abandonadas em orfanatos. Mas é mais que isso. Isso é nossa obrigação enquanto participantes dessa sociedade. Então, nós precisamos começar a perceber que a ideia é que nós possamos olhar o que esse poema nos diz. Eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado esbravejando, e que segue sereno quando estou aflito sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade. Uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida, de Jimenez. Nós possamos criar um olhar onde nós possamos, que o criar esse olhar é despertar para o que somos, espíritos imortais. Eu não sou eu, ou seja, eu não sou aquela pessoa que eu vejo no espelho. Eu não sou aquelas características com as quais eu me apresento me identificando para alguém. Eu sou mais que isso. Porque eu já fui Joana, Manuel, Joaquim, já fui pedreiro, carpinteiro, já fui prostituta, já fui cafetão, já fui médico, já fui várias coisas. E serei várias outras ainda. Porque tudo isso são funções de um personagem. O convite, então, de ascensão é você se observar a partir dessa ótica. Que aí, então, a partir dessa ótica, você vai poder simplesmente olhar para você enquanto espírito e verdadeiramente perguntar, o que é isto? Isso é uma representação, conforme a construção da teoria junguiana, do psiquismo. Que vamos ter uma parte que a gente vai chamar de consciência, que aí vai ter um gestor que é o ego, que é esse que se identifica como Fernando Santos, pai de Bia, coordenador de mediúnica, palestrante, médico, tudo que eu vou aí agregando. Esse gestor gera o que está o quê? Na consciência.
Então, as lembranças dessa vida que eu consigo acessar, a minha memória atual, e lá para baixo, no iceberg, é o quê? Todo o restante. O passado dessa vida, que eu não consigo acessar. O passado de outras vidas, que eu não consigo acessar diretamente. E está os elementos que de vez em quando competem comigo. Esse eu que estará morrendo um dia, que é o ego. Desta representatividade de encarnação. Porque eu digo que eu não faria determinada coisa. Quando eu estou envolvido lá no contexto, olha eu fazendo o que disse que não faria. E depois que tudo acontece, eu digo, mas meu Deus, como é que eu fiz isso? Um desses complexos, que são na realidade potenciais, oriundos, ou seja, de associações de experiências emocionais, afetivas, que ganham energia própria, que quando eles são evocados pela experiência que eu estou vivendo no aqui e no agora, eles podem afluir do inconsciente para a consciência com tamanha potencialidade que desloca o ego. E aí, depois que eu digo, como é que eu fiz isso? Então, nos percebermos, então, com esse nível de complexidade e entendermos, sou espírito imortal. Sou o único responsável pela minha vida. Sou eu o artífice da minha vida. Aí nós vamos começar a não nos colocar mais como vítima. Vítima dos pais, vítima dos filhos, vítima dos vizinhos. Naquela reunião de condomínio, aumentou, eu não queria que aumentasse. Você fez alguma coisa? Foi na casa dos outros vizinhos, bateu, discutiu. Já que você sabia que tinha assembleia, fez um movimento para tentar também conscientizar ou partilhar com as pessoas, ou ao contrário, compreender a proposta que ali já seria colocada, ou você já foi simplesmente tomando o seu olhar como a única verdade? Então, a proposta é uma proposta que é trabalhosa, e esse trabalho vamos traduzir como sacrifício, porque a jornada de ascensão, a jornada evolutiva é uma jornada sacrificial. É uma jornada que me leva a sair da zona de conforto para responder aos desafios que a vida apresenta para mim. Essa é a jornada de ascensão, a jornada de lidar com os desafios aos quais eu sou incitado e superando cada vez mais, buscar perceber o meu potencial. E aí eu não utilizar essa frase. O meu pecado me condena. Porque nós que ficamos apontando o outro pelos seus erros, a gente esquece que quando aponta com um pelar, 3 aponta para quem? No meu caso são 3 cotó, mas mesmo assim são 3 apontando para mim. E aí o que é que acontece? Se eu só consigo olhar para o outro condenando, porque eu ainda vivo aquela tríade de crime, culpa e castigo, eu só vou conseguir me tratar desta forma. Veja que a pergunta nossa, e aí, meu amigo, o que foi que você aprendeu com isso? Como foi sua experiência? O que é isso? Não, nós juntamos todos em uma vala comum e fechamos a pena. Por isso, que se vocês lerem o livro Memórias de um Suicida, tem lá 5 personagens, todos se suicidaram. Começaram a tomar consciência do processo. E o livro narra o retorno, salvo engano, de 3 deles. Como é que eles retornam? Sofrendo, padecendo. Por quê? Porque ainda carregam sobre si a égide da culpa. Porque a busca é condenar alguém, tem um problema, encontre o culpado, puna o culpado, está tudo resolvido. Aonde a pergunta deveria ser, o que esse incidente nos convida? A que esse incidente nos convida? E se o próprio coitado estava em cima de um tablado, ou era algum líder religioso, ou de algum grupo, acabou. Ele é depredrado, ele é execrado, e toda a culpa é dele. Ninguém assume a responsabilidade de que eu me deixei levar pelo outro. E aí é dentro desse processo que vamos entender que essa história condena a quê? Ao que você está se condenando?
resgata com o quê? Se mantém em quê? Se esconde aonde? Que nós não temos como fazer uma ascensão espiritual se não somos capazes de dissolver a praga desse pecado que me condena. Dessa culpa. Temos que transformar a culpa em responsabilidade. Escala ascensional do espírito, tornar-se capaz de transformar culpa em responsabilidade. Ou seja, não cultivar a culpa, mas sim sua responsabilidade frente aos fatos. E aí também não culpar o outro, mas buscar ver o que aquilo incita e traz de aprendizado para todos. E aí nós vamos aprender a transformar experiências sacrificiais, ressignificando-as em experiência de evolução e crescimento. Porque se for para ficar na área de conforto, a gente não vai para lugar nenhum. Até que a área de conforto começa a se tornar incômoda, e aí, por causa disso, nós nos mexemos. E a ideia é que possamos olhar isso de uma maneira um pouco mais ampla, e aí nós possamos ver o seguinte: como é que eu estou com minha família? Como é que eu estou? Para ver qual é a jornada que você fez. Olhe só do último ano, do ano passado, para esse ano, período de um ano. Como você era? Como você está? Qual é seu nível de consciência quanto ao lidar com o dinheiro? Tendo ou não tendo? Estouro tudo, não tenho dinheiro para pagar nada. Sou tão mesquinho e casquinha que quando eu tenho que doar algo, eu adoeço. E eu adoeci porque eu atraí as energias negativas daquele lugar. Como você lidar com a culpa, como nós já falamos, como você lidar com o poder. Reclama do chefe que lhe pisa, mas quando você pode, você é o primeiro a dizer: você sabe com quem você está falando? Como você está lidando com sua religiosidade? Se você está ainda amarrado a um salvacionismo, ou você já está entendendo que o sagrado está em você? Como você lidar com a sua consciência ambiental? Como você lidar com a sua consciência social? Como você está com sua realização profissional? Ou você está ainda começando a segunda, já imaginando o sábado? Começa janeiro, já imaginando dezembro, porque o que lhe importa são as férias. Ou seja, o seu trabalho você não valoriza. Você não consegue dar valor àquilo que você faz. Você não consegue se identificar tendo valor naquilo que faz. Se você não consegue tudo isso, pelo menos enquanto essa ideia de espiritualismo, sua família, sua realização profissional, sua consciência social, sua consciência ambiental e sua religiosidade. Como você está dentro desses parâmetros. Mas se ainda for apertado, pelo menos olhe a família. Núcleo da sociedade. É a célula da sociedade. Se você melhora a família, você melhora o seu construto social. Você melhora a sociedade que você vai encontrar quando aqui retornar. A sociedade que você vai encontrar quando desencarnado e estiver como um encosto junto de alguém. Porque é fruto daquilo que você deixou. Isso é ascensão. Você perceber que tudo isso é uma rede. E você tem um papel importantíssimo dessa rede. Faça a sua parte. E aí nós vamos começar a poder perceber que a ascensão espiritual, literalmente, é você se apropriar daquilo que você é. Um espírito imortal. Está nessa jornada, neste personagem que você está vivendo. Com suas mazelas, seus erros, seus acertos. E cabe a você, espírito imortal, buscar aprender através deles. Sem querer excluir a sua própria história. E entender que sempre é possível fazer algo melhor. Dando o que há de melhor em você. Se supere. Não fique esperando nenhuma mão que lhe levante. Se tiver caído no chão, muito caído, peça forças. Mas dizendo para que você quer forças. Para que então essa mão se constitua, porque nós nos auxiliamos uns aos outros. É por causa disso que temos uma família espiritual. Que alguns reencarnam, outros continuam do lado de lá. E nós continuamos a nos dar apoio uns aos outros. Porque conhecemos exatamente que não é fácil. Crescer dói. Então o convite é esse. Encare a dor,
mas depois ela sempre passa. E aí você vai se sentir muito melhor.